Fala pessoal do canal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Hoje eu quero trazer um pouquinho a história aí da aviação cometa. Fala galera do canal, tudo tranquilo, tudo beleza, tudo certo mesmo? Pois é, gente, eu venho trazer para vocês aí um dos fatos históricos um dos mais importantes, né, do nosso Brasil, que é a história da aviação cometa. Mas antes de falar sobre a história, você já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, que eu tenho a certeza que vocês vão ficar bem informados dos assuntos. Passa no canal da minha esposa, o link está aqui em cima, vai aparecer o card aí. E também as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Está logo no início lá do logotipo do canal, você vai ver o Facebook e o Instagram lá. E vocês podem estar me seguindo tanto no Face como no Instagram, beleza? Bom pessoal, para me contar um pouquinho a história da aviação cometa, eu quero voltar muito no tempo. Porque eu vi algumas pessoas falando sobre a aviação cometa, né, alguns vídeos aí, e eu parabenizo pelo excelente trabalho dos youtubers, mas muitos não divulgaram como é que surgiu a história da cometa lá atrás no início. Então, eu quero começar contando para vocês aí. Lembrando a todos, eu só vou contar a história do surgimento da cometa, como é que veio, tá? Eu quero fazer um vídeo falando sobre os carros específicos que a cometa teve, a história de cada um deles. Então, por isso que eu vou separar em partes, conforme a gente vai ter um tempo aí para trazer para vocês. Beleza? Preparado então aí para os fatos históricos de hoje? Nos anos de 1930, vigorava-se o fascismo de Benito Mussolini na Itália. Por conta disso, crescia cada vez mais uma união com o Brasil, já que nessa época vivia um crescimento de economia e diplomacia com a Itália, já que no Brasil, onde vivia grande contingente de imigrantes italianos, mais de 1.300.000 no fim da década de 1920. As relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Itália estava em seu melhor nível quando, em outubro de 1930, o presidente constitucional do Brasil, Washington Luiz, foi afastado do poder por forças militares comandadas por Getúlio Vargas. Era chamada a Revolução de 1930, que, no entanto, não afetou um projeto proposto pelo governo italiano e aceito pelo governo brasileiro, pouco antes da queda de Washington Luiz. Agora, pela primeira vez na história, já na era Vargas, 14 hidroaviões, 4 esquadrinhas de hidroaviões Savoiola, Merchete S-55A, o A era de Atlântico, produzidos na Itália, voariam em formação da Europa até tocarem a orla marítima do Nordeste brasileiro. Bimotores e hélice do tipo bombardeiro marítimo, totalizando 14 aparelhos, vindo com 56 homens que levantaram voo da base naval de Orbetello nas proximidades de Roma. Voariam mais de 10.500 quilômetros até o Rio de Janeiro. Cada esquadrinha era identificada por uma cor: negra, branca, vermelha e verde. Comandada a expedição, o próprio ministro da Aeronáutica italiano, General Italo Balbo. Então, com 35 anos, no avião batizado de Ícaro, pertencente à Esquadrinha Verde, entregava a tripulação ao jovem radiotelegrafista Tito Macioli, aviador RT, ou seja, técnico aeronáutico, de quem se ouvira falar mais tarde. Sua função era de importância vital para o desempenho da Esquadrilha Verde, cujos aviões, além de comunicação entre si, ainda deviam estar em contato com os aparelhos dos demais. Formação e com a esquadra de 8 navios cruzadores distribuídos no Atlântico ao longo da rota estabelecida. Apesar de alguns problemas e perdas de alguns aparelhos, ela foi cumprida no dia 15, numa quinta-feira.
Ainda faltava, porém, visitar a cidade de São Paulo. Ali sim, Ítalo Balbo ficou sabendo que existia uma colônia italiana que vivia no Brasil. Ele e seus acompanhantes chegaram de trem e desembarcaram na estação Roosevelt, no bairro do Brás, reduto italiano desde o fim do século XIX. Os visitantes ilustres foram recebidos com festas e homenagens que pareciam nunca acabar, e puderam sentir-se como se estivessem em seu próprio país. Foi, portanto, com alguma melancolia que dias depois, muitos deles, principalmente o mais jovem entre eles, Tito Maccioli, naquela altura provavelmente já decidido a voltar ao Brasil, embarcaram desta vez em um navio de regresso ao seu país. No ano de 1932, a cidade de São Paulo passava pela Revolução Constitucionalista, encabeçadas pelos generais Isidoro Dias Lopes e Euclides Figueiredo, quando, no ano de 1934, a cidade de São Paulo atingiu o seu primeiro milhão de habitantes. Em 1937, já na condição de civil, o ex-major italiano Tito Maccioli estava de volta ao Brasil, com muita disposição para trabalhar e aparentemente pronto para lançar raízes na terra que tão bem o acolhera, como tantos de seus compatriotas. Não teve dificuldades em adaptar-se em São Paulo. Cerca de um sexto da população era de italianos, onde viveu alguns amigos, entre eles Arthur Brandi, que viria a se tornar-se seu cunhado. Agrimensor de profissão, Brandi dedicava-se ao ramo imobiliário, atividade bastante atraente na época, em função do vertiginoso crescimento da capital paulista. Na década de 30, havia vários empresários, como alguns poderosos capitães da indústria e fazendeiros de café do estado de São Paulo, como, por exemplo, Jafete, Kleben, Cícero Padro, Pereira Inácio. Assim, além de reinvestir em projetos industriais, também aplicaram seu dinheiro em novos empreendimentos imobiliários. Como forma de defender-se dos reflexos ruinosos da crise mundial de 1929, com isso Brandi se associava com eles para o lançamento de um loteamento nas imediações do novo aeroporto da cidade de Congonhas, no bairro do Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo. O projeto era bom, mas os sócios perceberam que precisavam demonstrar na prática sua viabilidade aos compradores potenciais. A distância de Congonhas em relação ao centro da cidade era grande. Havia falta de uma linha de ônibus que aproximasse as duas pontas. Decidiram então criar uma empresa de transporte de passageiros. Obtida a concessão da prefeitura paulistana, Tito Maccioli foi encarregado de tocar o empreendimento. Deram à empresa o nome de Autoviação Jabaquara S.A. Não imaginavam que, nas mãos competentes de Maccioli, ela se tornaria um negócio mais rentável que o próprio loteamento e de crescimento mais rápido. Em certo momento, ela chegou a controlar 40% do setor de transporte urbano de passageiros por ônibus da capital. O excepcional desempenho se devia principalmente à qualidade dos serviços prestados. Contudo, no dia 9 de março de 1947, a Prefeitura criou a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC, e encampou todas as empresas privadas que atuavam no setor, entre elas a Autoviação Jabaquara. Convidado, Tito Maccioli aceitou ocupar o cargo de diretor-tesoureiro da nova empresa pública, na esperança de conseguir encaminhar um processo de indenização aos sócios da Autoviação Jabaquara. Não teve sucesso e pediu demissão. A essa altura, porém, além de seu amigo Arthur Brandi, já estava mais do que convencidos da excelência do negócio de transporte de passageiros. Ainda naquele ano, compraram a empresa Autoviação São Paulo Santos Limitada. Em fevereiro do ano seguinte,
simplificaram o nome para Autoviação São Paulo Santos e transformaram-no na Sociedade Anônima. A nova dominação seria efêmera, pois em 7 de maio ainda de 1948, a empresa passou-se a chamar-se Viação Cometa S.A. Um episódio aparentemente banal ocorrido antes seria determinante para a escolha das cores da Aviação Cometa durante uma viagem à Europa. Macioli e sua esposa tomavam chá em uma confeitaria quando ela elogiou a porcelana nas cores azul e bege. Ele prometeu que um dia seriam donos de uma empresa de transporte de passageiros e que os ônibus seriam pintados naquelas duas cores. Já a denominação Viação Cometa foi quase um plágio nas laterais dos ônibus da própria empresa Autoviação São Paulo Santos. Aparecia o desenho de um cometa sugerido, rapidez por decisão de Brandi e Macioli. O símbolo virou o nome da empresa, quanto à transformação em sociedade anônima. Ela foi necessária para abrigar os muitos investidores ainda em relação aos nomes dos sócios. O fato notável de que, no corpo de acionistas de uma empresa genuinamente brasileira criada em 1948, nada menos que 8 eram de nacionalidade italiana. O próprio Tito Macioli, Corrado Brandi, José Viglietto, Giocondo Gambarro, Arrido Zanin, Ítalo Breda, Corrado Macioli e Arthur Brandi. Estes últimos já se havia naturalizado brasileiro. João Avelange, que se dizia ser o dono da Cometa, na verdade era advogado da empresa, mas era muito importante sua participação na empresa como advogado. Militante nas décadas de 1940 e 1950, um dia, Avelange recebeu por decisão de Tito Macioli e Arthur Brandi referenda em Assembleia Geral dos Acionistas a condição de diretor vitalício da Aviação Cometa. Posteriormente, se elegeu vice-presidente e presidente da Confederação Brasileira de Desportos CBD, onde permaneceu por 16 anos. Um dos motivos que muitos viam Avelange como dono da Cometa começou por ele ser presidente da Confederação Brasileira de Expostos e como havia vários imigrantes de alemães, italianos, japoneses, época essas tinham alusões com associações e clubes e entidades, que foi na Segunda Guerra Mundial, principalmente com vazamentos e informações de navios que eram torpedeados. O governo fez com que essas entidades trocassem de nomes, associações, essas que tinham alguma ligação com o eixo, e Avelange tinha participação significativa com essas entidades, principalmente esportivas, para que, por exemplo, que em São Paulo a Sociedade Esportiva Palestra Itália, ou Società Esportiva Palestra Itália mudou para Associação Desportiva Palmeiras, e suprimiu uma das cores que até então faziam parte de sua bandeira e de seus uniformes, o vermelho. Em Belo Horizonte, outro clube de futebol com o mesmo nome, Sociedade Esportiva Palestra Itália, passou a se chamar-se Cruzeiro Esporte Clube e adotou as cores azul e branco. O clube espera pelo qual Avelange participava das competições de natação nos incríveis tempos em que ainda corria água no rio Tietê, em São Paulo, entre outras relações com empresários alemães, japoneses e italianos. Nessa época, Tito Macioli e Arthur Brandi eram donos da Autoviação Jabaquara S.A., que controlava, como já se viu, 40% do coletivo da cidade de São Paulo. Fazia alguns anos que a empresa contava com os serviços dos dois irmãos e advogados Júlio e João Avelange. Estes últimos estavam mais perfeitamente enfronhados nos negócios da cliente e gozava da total confiança de Tito e Arthur. Já em 1943, quando as pressões aumentaram, Tito Macioli definiu em conjunto com o sócio e o advogado uma manobra jurídica para passar o negócio para o nome de João Avelange. Foi assim que ele se tornou empresário de ônibus, pelo menos até o fim da guerra, quando lealmente devolveu o negócio a seus verdadeiros donos. Esse favor ele jamais esqueceria.
procuraram compensá-lo mais tarde, destinado ao amigo certo de ações de sua empresa seguinte, a Cometa, e criando para ele o cargo vitalício de diretor-presidente. Também lhe deram liberdade para fazer gestos pessoais em nome da companhia. Adicionalmente, Tito Maccioli deixou à vontade para declarar ou dar a entender quando e onde achasse conveniente que era mesmo dono da aviação Cometa. E questões sensíveis não faltariam. À medida que a aviação Cometa fosse se impondo no mercado e trilhando o caminho das incorporações de outras companhias e de suas linhas. Em 1949, por exemplo, adquiriu a Expresso Bandeirantes Viações S.A. Em 1950, criou 3 novas linhas, chegando a Jundiaí, Campinas e Sorocaba. No mesmo ano, comprou a Rápido Serrano Viação, que continuou operando com esse nome em algumas linhas. Já em dezembro de 1951, passou a operar sua primeira linha interestadual, correndo pela recém-inaugurada Via Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro. A linha tornou-se mais rentável da empresa e passou a exigir não somente a ampliação, como a modernização da frota, mediante a importação de ônibus mais adequados ao percurso e a crescente demanda dos passageiros. Quando, assim, em 1954, a Cometa saiu na frente e pediu licença para importar 30 unidades do ônibus GM Coach modelo PD 4104, produzido nos Estados Unidos. Foi atendida como características inéditas no mercado brasileiro. O ônibus tinha motor de 211 cavalos, suspensão a ar e carroceria de alumínio. Além disso, dispunha de ar-condicionado, assim que foram postos para rodar entre São Paulo e Rio de Janeiro. Os importados se tornaram um diferencial capaz de arrastar mais passageiros para a Cometa. Para o desconsolo dos concorrentes, vem desse período e dessa linha o aguçamento de competição entre a Expresso Brasileira e a Aviação Cometa, que de tão acirrada acabou atravessando não só para outros roteiros das duas empresas, como para os tribunais, instâncias políticas e até mesmo partidárias. E Avelange, que a essa altura já se tomara um conhecimento influente, dirigente esportivo, além de continuar sendo visto como dono da Cometa, seria capaz de, em determinadas situações, fazer perder a balança a favor da companhia. Durante mais de 3 anos, a Expresso Brasileiro sustentara com competência a disputa do mercado com a Cometa, mas sua frota havia envelhecido e requeria substituição. Manuel Digues, mais conhecido como Maneco, dono da transportadora, já estava cuidando disso. Fazendo valer de sua influência, conseguiria importar um lote de 23 ônibus GMC, ainda mais modernos que os da Cometa, os quais, como vimos, já vinham rodando desde 1954. O negócio tinha sido feito tão em surdinária que Avelange e Tito Maccioli só ficaram sabendo dele quando o navio trazendo os ônibus dos Estados Unidos já estava atacado no Porto de Santos. Avelange saiu a campo e descobriu que a importação estava sendo feita em operação casada com exportação de arroz. Entrou então com o pedido de liminar para impedir a liberação dos ônibus pela alfândega. Maneco procurou altos funcionários do governo e amigos políticos. Conseguiu derrubar a liminar. Os 23 ônibus foram liberados, já estavam montados e preparados para rodar quando nova militar pedida por Avelange determinou que os veículos e todas as caixas com peças e equipamentos fossem recolhidos à alfândega. Maneco moveu céus e terra, acionou políticos do PSD paulista, partido de Juscelino Kubitschek. E o assunto foi ter a mesa do presidente da República para não ficar mal com seu partido. Juscelino chegou a assinar, ao que parece, na presença de parlamentares pessidistas, um documento endereçado ao Ministério da Fazenda, despachando favoravelmente a liberação dos ônibus. O documento pode até ter chegado nas mãos do ministro, mas os ônibus continuaram retidos na alfândega de Santos por um longo tempo. Uma parte da explicação estava no fato de, quando ainda era bem jovem, nos primeiros anos da década de 1920, Juscelino uma vez havia passado suas férias na cidade do Rio de Janeiro, justamente na casa do casal Faustin e Joséfo,
Godefroy Avelange e Juliette Ludivine Calmeau, belgas, pai e mãe do menino João Avelange, que então tinha 6 ou 7 anos de idade. Esse primeiro contato seria o ponto de partida anos depois, para se tornarem amigos, decorridos mais de 3 décadas ao decidir sobre a disputa entre dois pesos pesados do transporte rodoviário de passageiros. Juscelino se viu obrigado a engendrar aquela encenação aparente favorável a Manuel Diniz. Mas o fato é que, quando a burocracia oficial finalmente liberou os ônibus 2 anos mais tarde, a vantagem da aviação Cometa na briga pela preferência dos passageiros da linha São Paulo-Rio de Janeiro já era enorme e irrecuperável. A Expresso Brasileiro, por sua vez, havia acumulado um déficit de caixa do qual não conseguiu mais se livrar. Anos mais tarde, Diniz desfez-se da empresa. A Cometa seguiu sua trajetória. Seus ônibus ainda eram importados e entre eles estavam algumas unidades adquiridas do próprio Expresso Brasileiro. No mesmo ano, foram feitos os primeiros testes com um chassi Scania B71, igualmente importado, e que resultariam na opção por essa marca em 1964. A Ciferral se tornaria a encalçadora parceira, entre outros motivos, pela utilização do alumínio e duralumínio em seus produtos. A Cometa utilizaria também o ônibus monobloco O326 da Mercedes-Benz, mas a opção passou a ser o produto Scania fabricado no Brasil. Naquele momento, a maior parte da frota da Cometa já era constituída de ônibus com carroceria de alumínio, tendo São Paulo como ponto de partida. A companhia era detentora de boa parte das linhas interestaduais mais importantes, não só no estado de São Paulo, como em Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Paraná. A parceria com a Ciferral durou até 1982, quando a encarroçadora faliu. Ao fechar as portas, ela tinha quase prontas 50 carrocerias a ser montadas sobre o chassi Scania, recentemente adquiridas pela Cometa. A empresa decidiu então produzir suas próprias carrocerias. Surgiu assim em março de 1983 a Companhia Manufatureira Auxiliar, CMA, com os primeiros ônibus da série Flecha Azul. A série chegaria ao número 8. Em 1996 morreu o fundador Tito Macioli. A sua companhia ficou sob o comando de seus 2 filhos, Arthur e Felipe. Em 2001, Arthur Macioli deixou a empresa. Alguns meses depois, o empresário Joelson da Costa Antunes, dono da Aviação 1001, chegou a um acordo com Felipe e Arthur para a compra de suas ações, um valor de 155 milhões, onde a empresa passou por diversas atualizações, desde escritórios, frota, treinamentos visual e outras situações aí. Porém, a empresa JCA não quis comprar a CMA, Companhia Manufatureira Auxiliar. Pois é, pessoal, essa aí foi a história da aviação Cometa. Ainda vou contar mais algumas partes da empresa que eu não destaquei nesse vídeo. Eu quis mais trazer mesmo a história da empresa para vocês terem conhecimento. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E até um próximo vídeo. E eu fui!